Oi pessoal, vamos chegando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Como sempre eu vou dar aqueles minutinhos pro Instagram e avisando pro pessoal que a gente está ao vivo. E peço que para quem já entrou, dê um joinha aí para avisar que o áudio tá legal, estão me ouvindo bem, para ninguém perder nenhuma informação, nenhum conteúdo. Se o áudio estiver ruim, a gente dá um jeito aqui, dá uma arrumada. Estão me ouvindo bem? Maravilha, obrigado. Só mais 2 minutinhos aí para o pessoal que está se ajeitando na cadeira entrar e a gente já inicia o conteúdo de hoje, que é sobre os marcos motores. Os marcos motores de 0 a 2 anos. Quem acompanhou os Reels que eu postei nessa semana já está um pouco por dentro do assunto. Nós vamos pegar esse assunto hoje e vamos aprofundar mais um pouquinho ele. Beleza, oi. Vamos chegando, pessoal. Vamos colocar esses bebês para se mexer, hein? Quero ver essa bebezada se mexendo. Oi. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. Então, como sempre, pessoal, 8 horas, sempre as lives 8 horas, vamos iniciar a nossa live de hoje. Sejam bem-vindas e bem-vindos à série de aquecimento, a última série do aquecimento do evento Evolui Bebê, que vai acontecer agora na próxima quinta-feira, dia 2 de fevereiro, às 20 horas. Esse vai ser um evento 100% online, gratuito, onde eu vou ensinar os primeiros passos para você saber como desenvolver o seu bebê fase a fase. E para se inscrever nesse evento é só clicar no link da minha bio que está aqui no Instagram. Então, para começar, eu vou desabilitar os comentários para eu me concentrar aqui no conteúdo e depois no final, como sempre, eu habilito os comentários de novo para a gente conversar, tirar dúvidas e tudo mais. Perfeito. Então hoje, como eu falei antes quando o pessoal estava iniciando a entrar, quem assistiu os meus Reels dessa semana, de segunda a domingo, já está um pouco por dentro do assunto de hoje, que são os marcos motores. Muitas mães, muitos pais me perguntam sobre os marcos motores, têm medo que seus filhos estejam atrasados, né? Ou está demorando para caminhar, ou está demorando para engatinhar, ou não está engatinhando. Então hoje nós vamos falar sobre os marcos de 0 a 2 anos, vamos passar um pouquinho por cada um deles, né? De um jeito um pouquinho mais aprofundado do que foi os Reels lá da semana. Então, assim, para introduzir esse assunto, eu preciso antes falar sobre o que promove esses marcos motores, né? Então, depende de 2 fatores a promoção desses marcos motores, que é o indivíduo, a biologia do indivíduo, então, né? O bebê em si, a natureza dele de evoluir, com o ambiente, que é como a gente promove esse ambiente para que esse indivíduo biológico se desenvolva, né? Então, essa sequência de aquisição de marcos motores, ela é previsível, mas ela tem um ritmo variável, né? A gente sabe que
O bebê, primeiro, ele controla a cabeça, depois ele senta, depois ele engatinha, depois ele anda com apoio, depois ele anda sem apoio. Essa sequência, ela é previsível, nós conhecemos, né? Não tem tu inverter essa sequência, né? Mas o ritmo é variável, por quê? Porque aquela frase famosa, né? Cada bebê tem seu tempo, né? Tem seu tempo até um certo ponto, né? A gente tem uma janela grande. Nós conhecemos bebês que caminham com 10 meses de idade e também conhecemos bebês que caminham com ano 5 e os dois grupos estão dentro de uma janela permitida, tranquilo, né? Quando a gente está numa extremidade da janela lá, a gente começa a abrir o olho, né? Os pediatras abrem o olho para conferir se tem alguma coisa de atraso no desenvolvimento ou não, se está tudo ok, né? Só foi um pouquinho mais de dificuldade ali na aquisição das habilidades, né? Então, e essas habilidades, a gente divide elas em 3 tipos: locomotoras, manipulativas e estabilizadoras. Locomotoras foi esse mesmo exemplo que eu dei agora antes, né, do passo a passo do andar, né? Então, controle da cabeça, sentar, engatinhar, andar sem apoio, andar. Uma sequência de habilidade locomotora. Habilidade manipulativa, um exemplo, é o alcançar, o prensar e o soltar, né? E a habilidade estabilizadora, que é a última que eu comentei, o nome mesmo já diz, né? Estabilidade, trazer estabilidade para o corpo, né? Então, e é importante falar também que essa sequência de aprendizagem nos bebês, ela ocorre no eixo central do corpo, sempre de cima para baixo. Né? Lá nos primeiros, segundo, terceiro mês, a primeira coisa que acontece é o controle da cabeça. Só depois do controle da cabeça bem feito é que nós vamos para a parte de sentar. Então, ó, controle da cabeça, sentar, onde eu vou exigir mais da estabilidade do tronco para sentar, para depois caminhar, onde eu vou colocar as pernas nessa jogada. Então, sempre de cima para baixo acontece essa aquisição de habilidades motoras. E nos membros sempre acontece de próximo do tronco para longe do tronco, né? O exemplo que eu dei ali da habilidade manipulativa, alcançar, prensar e soltar, eu não aprendo primeiro a prensar e soltar sem antes aprender a alcançar, né? Isso nós vamos ver aqui quando chegar nesse marco motor também. Então, introduzindo o assunto dos marcos motores assim, eu vou dividir eles hoje em 2 partes. Eu vou dividir na primeira parte, que é de 0, do nascimento até 1 ano, e depois a segunda parte vai ser de 1 ano a 2 anos. Tá? Então, no nascimento até 1 ano, a gente chama de estágio de inibição dos reflexos, que é um processo de transformar os reflexos primários que já existem no bebê em movimentos voluntários. Mas o que são esses reflexos primitivos, esses reflexos primários, né? Esses reflexos já vêm da gestação. O bebê adquire esses reflexos ainda dentro da barriga da mãe e eles servem, a grosso modo falando, para sobrevivência. É isso. Os reflexos servem para que o bebê sobreviva. Por exemplo, reflexo da sucção, da busca, digamos assim. Reflexo da busca, né? Se eu tocar no bebê aqui recém-nascido no lado da boca, ele vai virar o rosto tentando encaixar a boca dele no meu dedo para se alimentar. É um reflexo, não é voluntário aquilo ali. É por reflexo para que ele sobreviva, né? Mas o que é importante nesse período de 0 a 1 ano é a gente trabalhar os movimentos para que a gente transforme com qualidade esses reflexos em movimentos voluntários. E como é que a gente pode aproveitar, né, esses reflexos a nosso favor e ao favor do bebê, né? Por exemplo, reflexo palmar, né? Se eu pegar e tocar na palma da mão do bebê, ele vai fechar por reflexo a mão no meu dedo, né? Isso aí alguns chamam assim de síndrome da tia no primeiro dia no hospital, né? Por que síndrome da tia? Porque a tia vai lá visitar o bebê recém-nascido no hospital e toca na mãozinha dele, ele fecha a mão nela e ela diz: ah, que lindo, ele me reconheceu, ele gostou de mim, ele apertou minha mão.
Então, sinto informar que isso é por reflexo, ainda não tem sentimento envolvido nesse apertar de mão, mas em breve vai ter sim, ele vai querer sim apertar a sua mão de uma forma voluntária, querendo, de coração. Então, a gente aproveita esse reflexo, né, palmar, para que ele agarre o nosso dedo e ali mesmo, no hospital, no primeiro dia, no segundo dia, a gente já começa a movimentar os bracinhos utilizando esse reflexo palmar. Então, depois que ele agarrou, firme ali, tu conduz suavemente os braços dele para cima, alonga ele, para baixo, para os lados, circulando para fora, circulando para dentro. Então, ali a gente já começa a estimular conexões neurais no bebê, né? A partir dali já vai informações para o cérebro, né? Em outra live eu já comentei sobre como a palma da mão tem uma série de sensores proprioceptivos que mandam uma gama enorme de informações para o cérebro, né? Então, uma coisa... E aí o contrário disso, né? É eu ver aquela enrolada charuto. Enrola o bebê, ele fica trancadinho como um charuto e não se mexe. A gente está inibindo, né, a possibilidade, né, do ambiente dele ser favorável a estímulos. A gente está trancando ele, né? Então, essa é uma dica de como a gente pode trabalhar alguns reflexos a favor do bebê ali, né? Reflexo plantar, ir lá e fazer uma cosquinha no pé, ele vai mexer com os dedinhos, isso já vai estimular depois essa sola do pé, encostar no chão, né? Então é importante isso. Então nós vamos ao primeiro marco de 0 a 1 ano, que é o marco dos 2 meses, né? Então entre 2 e 3 meses, o primeiro marco é o bebê controlar a cabeça dele, né? Então ele nasce com a cabeça molinha e a gente vai dando estímulos para que ele controle melhor a cabeça, né? E como é que a gente faz isso? Primeira coisa que é importante é a posição, falar sobre isso, é a posição de tummy time, né? Esse termo em inglês, tummy time, significa a hora da barriga para baixo. Como é importante que os pais e mães coloquem seus bebês de barriga para baixo desde que nascem. Eu vejo muitos pais não colocando, com medo, de barriga tão novinho, de barriga para baixo. Então, assim, devemos colocar sempre para estimular uma série de musculatura que tem nas costas do bebê, no pescoço do bebê, vai ajudar o controle da cabeça, né? Isso vai ajudar ele a passar pelos marcos motores dentro das janelas de oportunidades que vão aparecer ali na frente de uma forma muito mais fácil do que sem esse fortalecimento muscular. Então, um exemplo, quando o bebê está de barriga para baixo nessa fase aí dos 2, 3 meses, se ele já está conseguindo manter o olhar no horizonte, pegue um brinquedinho que faça barulho, que seja colorido, que faça barulho e sacuda na frente dele o brinquedo para que ele enxergue o brinquedo. Ele enxergou o brinquedo, vá subindo o brinquedo levemente acima da linha da visão dele para provocar o pescocinho dele para olhar para cima. Isso vai ajudar a ele ganhar essa força estabilizadora de pescoço. Ele vai precisar dela mais tarde para sentar. Ninguém senta depois com o pescoço caído, então tem que possibilitar isso para eles, né? E quando está sentado, outro exemplo que eu gosto de dar, assim, muito fácil, está com o bebezinho, já se ele não tem, né, essa força ainda para erguer lá de barriga para baixo um pouco a cabeça, a gente coloca ele sentado no nosso colo, de costas para nós, então a cabeça fica apoiada no nosso peito. Assim ela fica um pouco melhor apoiada, se ele é mais novinho. E esse mesmo brinquedinho que faz barulho, a gente sacode na frente dele. E depois que a gente percebe que ele fixa o olhar nesse brinquedo, a gente mexe o brinquedo para a esquerda levemente, mexe o brinquedo para a direita levemente, para ele ir virando a cabeça da direita para a esquerda e ganhando esse controle da cabeça, né? Eu vejo muitas mães, muitos pais que tem receio de fazer alguns movimentos com o bebê recém-nascido e acabam deixando ele mais só de barriga para cima lá, tanto que, né, depois de alguns meses, se ele tem cabelinho,
tá até perdendo os cabelinhos ali atrás, porque ele só ficou mais de barriga para cima do que qualquer outra posição. E então a gente são formas da gente promover esse marco aí entre 2 e 3 meses do controle da cabeça. O próximo marco vem aos 4 meses, onde o bebê já consegue levar as mãos à boca e segurar brinquedos, objetos com a mão, né? Então, é importante nesse marco de segurar, a gente fazer com que ele alcance os brinquedos, né? Então, lembra que eu falei antes, né? Como nos membros a aquisição das habilidades é do tronco para a extremidade, é muito melhor eu colocar um brinquedo um pouquinho mais afastado dele, para que ele tenha que alcançar, do que eu já dei na mão dele. Porque primeiro ele tem que aprender a alcançar, para depois fazer a prensa, né? Então, chacoalhar um brinquedinho um pouco longe para que ele tenha que esticar o braço para pegar esse brinquedo é legal, é show. Se vocês colocarem na internet aí, ginásio de atividades bebê, vocês vão ver um tipo de brinquedo que eu acho muito legal, que a gente coloca o bebê deitado, é um arco que fica ali em cima dele, com alguns brinquedinhos pendurados, algumas argolinhas, alguns bonequinhos que fazem barulho, dependendo de qual é o brinquedo ali, e ele vai tentar alcançar, e quando ele chegar no alcance, ele vai agarrar aquela argolinha, ele vai agarrar aquele brinquedo e puxar, e quando ele começa a ficar bom nisso, ele puxa com força mesmo, ele quase desmonta o brinquedo, né? Mas, nos 4 meses, é importante a gente promover para ele o estímulo desse alcançar e desse segurar. Vai ser importante para ele na sequência desse tipo de aquisição de habilidade manipulativa. Então a gente pula para os 6 meses, né? O marco dos 6 meses, que é o sentar, né? Nos 6 meses é para o bebê já estar sentando sem apoio. Olha, é uma média, gente. Eu sei que às vezes tem bebês que sentam um pouco mais tarde, mas eu estou falando assim, ó, ele passar pelos marcos anteriores, que nem eu venho contando aqui. Então, com 5 meses ele começa a sentar sem apoio, a gente auxilia com algumas almofadas, mas com 6 meses eles sentam sem apoio, né? E nesse momento continua a mesma pegada que eu vinha falando para vocês antes, né? Muitos pais e mães eu vejo, o bebê está sentadinho lá, vai lá e entrega um brinquedo na mão do bebê, né? E o que a gente tem que fazer é provocá-lo a conquistar o próximo marco, é provocá-lo a encontrar uma nova habilidade motora, né? Ele já aprendeu a pegar lá deitado no brinquedinho do arco lá, agora a gente tem que provocar ele para o próximo passo, né? Não dá para parar aí, não estaciona a coisa aí. Então, é muito melhor eu colocar um brinquedo próximo dele no chão, mas que ele tenha que projetar o corpo dele à frente para tentar alcançar o brinquedo, do que eu entregue na mão dele e está tudo pronto, está tudo fácil, né? Então, só nesse ato dele de começar a calcular o quanto ele tem que jogar o corpo à frente para não tombar de cara no chão, para pegar o brinquedo e voltar com o tronco para a posição que ele é confortável, a gente já está trabalhando as habilidades estabilizadoras também, tudo junto, né? Porque se ele agarra e traz de volta, a gente está com a habilidade manipulativa junto com a habilidade estabilizadora e junto com a habilidade de locomoção. Por quê? Porque esse ato de se projetar à frente vai levar depois, mais tarde, para a questão de engatinhar, né? E aí eu abro um parênteses para essa questão de engatinhar, porque muitos pais comentam comigo, muitas mães comentam comigo, que o meu bebê ele não engatinhou, ele foi direto para caminhar. Acontece muitas vezes, em muitos casos acontece isso, né? Mas é importante sempre tentar o máximo possível estimular que não se pule essa etapa, né? Porque quando ele está engatinhando, quando o bebê está engatinhando, ele está engatinhar vai fazer com que a pelve e quadril dele façam um ajuste de cargas antes do corpo ficar na vertical, antes dessas cargas caírem sobre os pés dele, né? Então,
esse ajuste de cargas ali no centro do corpo é muito importante para o futuro, né? Inclusive até para ele ter uma melhor postura quando andar. E a outra coisa que eu li recentemente, que pesquisadores estavam falando, que também essa posição do punho no chão, no engatinhar, ela facilita uma nova habilidade mais complexa que vai vir depois, mais tarde, que é a da escrita. Então, engatinhar ajuda, fizeram a relação que ajuda na escrita lá na frente. Né? Ah, mas o meu não engatinhou, será que vai ter problema com a escrita depois? Não quer dizer, pessoal. Assim, pode ser que ele tenha um pouco mais de dificuldade, sim, mas ele vai aprender a escrever, mas, né, talvez pode ser um garrancho, né? Talvez tenha um pouco de dificuldade de fazer uma letra bonita, sei lá, alguma coisa pode acontecer, porque essa é uma habilidade básica que é importante se passar. Então, depois do engatinhar, vem o levantar, lá com 9 meses. É o próximo marco nosso de hoje, é o levantar com 9 meses. A gente já espera que ele consiga se levantar se apoiando em algum móvel, né? Algum objeto fixo, firme, né? E para contribuir para ele nessa fase, justamente é permitir com que ele se apoie nesses móveis, né? Eu vejo também muitos casos em que o bebê está começando a querer se levantar e os pais, as mães ficam com medo de que ele caia porque ele não está firme ainda, e aí começa a ficar, às vezes sem querer, colocar um pouco de medo, né? Cuidado, segura ele, não deixa ele sozinho. E ele está ouvindo isso tudo, ele começa a perceber que é perigoso fazer aquilo, isso começa a inibir, né? Lembra do início, né? A combinação do biológico com o ambiente tem que ser de promoção, não de inibição. Então a gente fica por perto, a gente faz o acolhimento, mas provoca ele, vem até aqui, bota um brinquedinho na ponta do sofá, ele segue lá pro lado de lá, bota pro outro lado, ele volta para cá. Se ele não está reclamando, tudo é válido, é brincadeira, ele está aprendendo, né? Então, com 9 meses, o levantar. Para depois, com 12 meses, ser o caminhar. É o próximo marco, caminhar. Ele já ganhou a força ali nas pernas e agora ele vai tentar explorar os ambientes sozinho, sem nenhum apoio, né? E aí, para estimular nesse momento do caminhar, a melhor coisa que se fazer é possibilitar a exploração desse ambiente o máximo possível. Quanto mais ele explorar esse ambiente, melhor. Quanto mais ele ficar trancado num carrinho, pior, né? Trancado num carrinho, trancado num berço, ele vai não ter os estímulos necessários para poder explorar à vontade e melhorar cada vez mais. Como eu já falei antes, né? O programa motor é um grande gaveteiro. Quanto mais a gente repetir uma informação, mais ela vai lá colar no nosso programa motor e não sair mais e deixar espaço aberto para uma habilidade mais complexa entrar, né? Então, quanto mais permitir que ele caminhe, melhor. Então, eu até conto a história, né? Eu já contei a história do bebê. A primeira live que eu fiz, eu contei a história do bebê rastejante preguiçoso que não era preguiçoso, né? Vou contar rapidamente aqui para quem não ouviu. Alguns já ouviram essa história aí 1, 2 vezes. Mas fui num evento aqui, num churrasco com amigos, e daí tava lá o bebê rastejante preguiçoso que não era preguiçoso. Os pais tinham colocado um tapetinho no chão, né, para ele brincar. Ótimo, achei, que legal, já gostei. Trouxe um tapete pro churrasco pro bebê ficar no chão. Mas eu percebi que aquele bebê só ficava de barriga para cima e não sentava, né? E eu perguntei pro pai do bebê e ele tinha, quantos meses ele tinha? Ele tinha 1 ano, o bebê tinha 1 ano e não ficava sentado. Aquilo me assustou, pensei, será que ele tem algum atraso no desenvolvimento? E conversando com os pais ali e tal, eu vi que não parecia ter nada de atraso no desenvolvimento, né? Então eu vi que aquele bebê, eu sentado ali, com a minha aguinha no churrasco, e eu bebo água no churrasco, eu gosto. Aí, sentado ali com a minha aguinha no churrasco, eu olhando aquele bebê se esforçando naquele tapetinho para chegar no limite do tapete e alcançar a grama. E ele levou quase 30 minutos para chegar lá e eu torcendo por ele. E aí, quando ele estava quase chegando na grama, assim, graças, ele vai chegar na grama e tocar na grama e ter a experiência de tocar na grama. Passou o pai, olhou de longe, viu ele quase tocando a grama, pegou ele pelo tornozelo e puxou para o meio do tapete. E aí falou,
E aí eu vi assim, ó, meu Deus, isso é um ambiente que inibe, né? Ele está tirando a possibilidade dele de conhecer a grama, de tocar nela. E aí depois eu fui lá conversar com o pai, outras coisas, e aí o pai falando para mim, ah, pois é, ele é preguiçoso, não está querendo caminhar ainda. E eu disse, não, pai. Né? Eu não falei pro pai na hora, assim, né? Mas eu, né, encontrei outras palavras para falar o que eu estava pensando, assim, umas palavras melhores, mas eu pensei, não, você que está inibindo que ele caminhe, né? Com essas atitudes você não está provocando que ele alcance essas habilidades motoras, esses marcos motores, né? Então só fiz esse parênteses com essa história porque ela explica bem o que acontece, né, quando a gente inibe, né, essa fase. E a segunda parte de hoje é a fase entre 1 e 2 anos de idade, né? Os marcos motores que os bebês alcançam entre 1 e 2 anos de idade, que a gente chama de fase do estágio do pré-controle, né? Então, nesse estágio é onde é feito um refinamento dos movimentos, né? Esses movimentos base que os bebês aprenderam ali até 1 ano, eles vão ser refinados e eles vão ter uma complexidade maior, vai ser estimulado, o bebê vai se estimular para deixar esses movimentos mais complexos, né? Então, entre 1 ano e 1 ano e meio, uns marcos comuns de ver por exemplo, o bebê começa a tirar as peças, começa a arrancar a meia do pé, né? Então, tá trocando ele lá, tu botou a meinha e ele vai lá com a mão, alcança a meinha do pé, prensa a meia na mão, arranca ela do pé e solta do lado. Olha que legal, habilidade manipuladora, bem trabalhada. E ele está ali entre 1 ano e 1 ano e meio já mexendo, melhorando, deixando mais complexa ela, porque não é só pegar, tem que arrancar, tem que puxar aquela meia do pé, né? O bebê explora ativamente o ambiente nessa fase, né? Tem que deixar, como eu falei antes, ele anda sozinho sem apoio, e ele já começa a querer subir degrau de escada, descer degrau de escada com ajuda, né, com auxílio, de mãozinha e tal. Para estimular nessa fase, né, o que eu recomendo? Né, sempre brincadeiras que envolvam raciocínio. Né? Então, esses brinquedos de encaixar, formas e cores diferentes, torres de empilhar, né, onde ele vai ter que trabalhar a motricidade fina dele, né, o refinamento, né, e se agarrar. Puxar a meia é uma questão mais grosseira, mas agora nós vamos para uma próxima etapa, né? A próxima etapa é que ele melhore, que ele refine isso, né? Então, eu tenho que empilhar uma peça em cima da outra, não dá para ser de forma grosseira. Eu tenho que caprichar um pouquinho mais, eu tenho que criar mais conexões neurais, eu tenho que ocupar mais gavetas do meu programa motor. Então, é provocar eles com esses tipos de brinquedo. E em ambientes como pracinha, por exemplo, escorregadores, balanços vão ajudar a ter mais equilíbrio, mais força muscular, mais consciência corporal. E em casa, a mesma coisa com a brincadeira de subir e descer móveis, né? Tem mães, pais que ficam com medo de que seus filhos subam nos móveis. Eu já postei um vídeo aqui, lá no meu feed tem um vídeo eu falando disso, né? De como é importante a gente não colocar medo neles e permitir com que eles escalem as coisas. E, claro, sempre cuidando, sempre por perto, mas que eles provem, né, desses estímulos, né, sem ter alguém dizendo, cuidado, vai cair, não faz isso, olha ele não tá lá em cima do sofá. Então, ter um cuidado com isso para sempre promover um ambiente favorável para a aquisição de habilidades motoras deles, né? E pulando para o próximo marco, né? Essa parte do 1 ano a 2 anos eu dividi em 2, né? De 1 ano a 1 ano e meio, e agora a gente vai falar sobre 1 ano e meio a 2, né? E 1 ano e meio a 2, o bebê ele já corre, então do caminhar ele foi para o correr, uma habilidade mais complexa do que caminhar, mas ele não ia conseguir correr sem saber caminhar, então é uma sequência, né? Que a gente falou antes, previsível. Ele vai correr, ele vai subir e descer escadas já segurando no corrimão, né? Isso eu vejo bastante, às vezes, as mães, os pais segurando um pouco essa onda, com medo, mas a gente tem que estar ali do lado, mas deixar com que eles mesmos segurem no corrimão.
eles desenvolvam essa habilidade, porque você não vai ficar para sempre segurando a mãozinha dele, ele tem que aprender aquilo ali também, né? Então nessa fase também ele encontra objetos escondidos, se você colocar numa bolsa alguns brinquedos e ele te olhar colocando lá, dê a bolsa para ele, você vai ver que ele vai já melhorar também essa manipulação, ele vai tentar tirar o brinquedo, vai encontrar formas de tirar esse brinquedo de dentro da bolsa, talvez ele vá já segurar com uma mão a bolsa e com a outra pegar o brinquedo. Então são formas da gente estimular, melhorar, deixar mais complexas as habilidades bases que foram adquiridas lá no primeiro ano de vida, né? E também eles brincam de imitar. É muito legal que nessa fase aí, entre 1 ano e meio e 2, eles brincam bastante de imitar, né? Então essas brincadeiras como esconde-esconde, caça ao tesouro, o chefe manda, vivo ou morto, que é aquele que levanta e grita vivo e ele te imita, e agacha e grita morto, e aí ele não sabe se vai gritar vivo ou morto, o cérebro dele tem que funcionar a 1000 ali para ele ver se vai descer ou se vai subir. Isso aí é só alegria, né, para eles se desenvolverem. E muito importante nessa fase que os bebês brinquem com outras crianças da mesma idade. Isso dá um boom no cérebro deles, né, faz eles evoluir um monte, né. Já tem pesquisas mostrando, né, que o bebê que fica só com adultos nessa fase ali tem menos estímulos do que o bebê que já convive com outras crianças, né? É importante essa convivência social deles a partir dessa fase. Então eu queria falar para vocês hoje isso, né? Mostrar que existe uma sequência do desenvolvimento motor fixa, previsível, mas existem variações em cada bebê no ritmo dessas progressões. E isso ocorre devido a diferentes níveis de interação que o bebê possui com o ambiente. E quanto mais exploração do ambiente houver, mais facilmente o bebê vai melhorar seus movimentos, né? Então é importante, assim, eu gosto de dar o exemplo de o quanto esses estímulos na primeira infância afetam a vida adulta. Muitas vezes a gente não percebe que a diferença que vai fazer na vida desses bebês se eu fizer essa listinha que eu falei para vocês hoje ali, atuar com eles com essa listinha, né? Dois exemplos eu vou trazer para vocês da minha vida, né? Um prático que foi eu dando aula para crianças de 12, 13 anos, né? E aí no final da aula eu fiz uma roda para todos alongarem. E aí eu só fiz assim, ó, cruzem o braço na frente do corpo, puxem o cotovelo para alongar o ombro. Tinha crianças ali que olharam para mim e fizeram, tinha crianças que não conseguiam saber o que fazer. O braço ia lá em cima, eles tentavam me olhar e me copiar e não entendiam. Daqui a pouco o braço vinha aqui, mas não sabia se o outro vinha por dentro. Mesmo eles me vendo, eles não conseguiam reproduzir o movimento. E tenho certeza que isso é devido a algum problema que teve, alguma falha que teve de estímulos lá na base. Essa base que eu mostrei para vocês hoje aqui, entre 0 e 2 anos. Se a base não foi bem executada lá atrás, vai ser reproduzido lá na frente, né? Essas crianças ali de 12, 13 anos não tinham nenhum problema de atraso no desenvolvimento motor ou cognitivo, mas eles de repente, é possível que eles tenham aprendido essas questões que eu falei aqui, que eu listei dos marcos, fora das janelas de oportunidades. Eu já falei aqui antes sobre as janelas de oportunidades, dentro das janelas de oportunidades a gente aprende com mais facilidade, fora das janelas de oportunidades a gente aprende, mas com mais dificuldade. Então esse é um exemplo prático de alguém que aprendeu fora da janela de oportunidade e tem muito mais dificuldade de fazer isso. E o outro exemplo prático que eu gosto de dar bastante é o exame da autoescola. Quem aqui não conhece pessoas que tiveram muita facilidade para passar na autoescola, foram lá, viram 2, 3 aulas com o professor, já entendia como funcionava aquela questão ali de a marcha é aqui, o pedal é ali, olha no retrovisor, o cara tá me dando umas dicas aqui e passa de primeira na autoescola. E pessoas que rodam 5, 6, 7 vezes, né, porque é difícil para a pessoa entender, meu Deus, eu tenho que sincronizar a marcha com o pedal, com o espelho, com esse cara falando um monte de coisa que eu nem estou ouvindo,
porque eu estou me concentrando em outras coisas aqui. Então, assim, passar no exame da autoescola exige uma série, que tu tenha uma série de habilidades motoras ali pré-formadas, né? Se a tua base está boa lá da infância, ali tu chega com mais facilidade para sincronizar todas essas informações, usar a mão, usar o olho ali no retrovisor, usar a mão, uma outra mão aqui na direção, né? Se você não passou muito bem por essa etapa lá da aquisição das habilidades dentro das janelas de oportunidades, lá na autoescola já vai interferir, já lá no exame para tirar a carteira de motorista já vai influenciar, você já vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, são exemplos práticos aí que eu trouxe para mostrar para vocês o quanto influencia tudo isso que a gente conversou hoje e como a gente tem que promover um ambiente favorável para o desenvolvimento das habilidades motoras dos nossos bebês. Então é isso, pessoal. Eu vou desabilitar aqui. Eu vou habilitar de novo, né, na verdade, os comentários. E vocês fiquem à vontade de perguntar, querem contar algum acontecimento das suas vidas, como foi com o seu bebê, com a sua bebê. Tiveram alguma dúvida sobre a live de hoje, podem perguntar também, a gente responde. E espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando sempre, né? Então agora a Grazi Martins está perguntando sobre 7 meses, o que esperar no engatinhar. Obrigado, Juliana. Então, que nem eu falei antes, né? Os marcos eles têm janelas de oportunidades, né? Então, assim, eu falei ali que nos 6 meses ele senta e vai começar a projetar o corpo para o engatinhar, né? Então ali se abre uma janela, né, de tempo onde ele pode engatinhar. O que a gente pode esperar nisso, né? Que ele, quando a gente coloca um brinquedo longe, que nem eu falei antes, o bebê ele vai encontrar a forma dele. Ele vai criar as conexões necessárias e encontrar a forma dele de tentar alcançar esse brinquedo. E cada um tem sua forma, né? Eu conheço bebês que já deu, nessa janela de oportunidade, deu 1, 2 tentativas e já saiu engatinhando. Tem bebês que precisaram de mais tentativas para conseguir encontrar esse caminho e sair engatinhando. Teve bebês que saíram engatinhando de um jeito bem esquisito e tá tudo bem, né? Já vi bebês que colocavam uma perna na frente direitinho, a outra passava por fora, né? Colocavam uma perna na frente direitinho, a outra passava por fora. E o pai e a mãe assustados, será que tá certo isso? Tá tudo bem, ele está encontrando uma forma de chegar lá, né? Então, no engatinhar, deixa eu ver aqui, a minha aprendeu a engatinhar para trás, agora estou na luta de atividades para ir para frente, tá? Interessante, né? Grazi Martins, a minha também aprendeu a engatinhar primeiro para trás, ela foi de ré um pouquinho, mas é isso como eu te falei, a gente tem que provocar colocando brinquedinhos na frente, tá? Chamando a atenção para frente. Eu falei aqui na live de hoje a questão de combinar os estímulos visuais com o auditivo, né? Um brinquedinho que faz barulho, se eu chamo para um brinquedinho que não faz barulho, é o visual só. Agora, se eu chamo para um brinquedinho que faz barulho e tem mais visual, é uma combinação de 2 sentidos do bebê, visual e auditivo. Então, a gente provoca um pouco mais eles para ir. Mas trazer para frente. Se você colocar o brinquedo mais na frente, dando a ré, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de chegar nesse brinquedo. E é assim mesmo, ela tem que... nós temos que dar tempo deles raciocinarem, né? Deles calcularem na cabeça deles. Eles calcularem assim, como é que eu faço para chegar ali? Daí ela vai dar ré, tua bebê vai dar ré. Mas ela vai ver que ela se afasta dando a ré. Não, peraí, então eu tenho que tentar encontrar uma outra... E a gente tem que dar tempo, né? Às vezes a gente já quer... eu mesmo, muitas vezes já queria... Não, é por aqui, tá? Não, né? Eles têm que errar e com o erro aprender e testar uma outra forma e tá tudo bem, mas estando dentro da janela de oportunidade e promovendo isso, uma hora a tua bebê vai ir para frente
e alcançar o brinquedo. E talvez, Grazi, ela passe muito rápido. Ela calcule tanto na cabeça aquilo ali, que quando ela engatinhar para frente, em seguida ela vai estar levantando. Porque a janela de oportunidade de levantar já está começando, mas ela passou por um breve período ali, engatinhou para frente e foi. Então é por aí. Acho que eu respondi a tua pergunta, né? Deixa eu ver aqui, perfeito tempo para entender que é de outra forma. Sim. Não, sempre qualquer dúvida que tiverem também podem mandar lá no direct, podem mandar lá nos comentários de alguns conteúdos que em pelo menos um dia útil a gente responde as suas dúvidas, né? Mas fica tranquila, Grazi, que a tua bebê vai alcançar esse marco aí. Legal, vai sim. De nada. Beleza, show. Mais alguém tem alguma dúvida hoje? Querem saber? Passar por algum marco de novo? Não percam, pessoal, então, assim, ó, quinta-feira, dia 2 de fevereiro, na próxima quinta, às 20 horas, vai ser o evento Evolui Bebê, onde eu vou ensinar os primeiros passos para vocês aprenderem direitinho como estimular os seus bebês, como desenvolver os seus bebês fase a fase nesse período de 0 a 2 anos. Eu e minha equipe, a gente está trabalhando muito tempo nesse evento aí, vai estar muito legal, espero encontrar vocês lá. E então, vamos ficando por aqui por hoje. Qualquer coisa, estamos à disposição no Instagram. E até quinta-feira, pessoal. Espero ver todo mundo lá. Um grande abraço, muito obrigado pela presença de vocês.